O teu ungido, Pai, usa com poder, com autoridade, pois Tu conheces que o nosso coração precisa nesta noite, Pai. Tu conheces cada coração que aqui entrou, meu Deus, Tu sabe a nossa situação. E queremos receber o alimento que traz o renovo, traz cura, traz libertação, traz vitória, Pai. Pois a Tua palavra é poder, meu Deus, querido. Então usa o Teu servo, no nome de Jesus te pedimos. Amém. Ó Senhor, meus amados. Amém. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí. Tiago 2, 21. Glória a Deus. Tiago 2, 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o sacrifício do seu filho, Isaque? Estou tocando a bateria aqui, pastor. Pode sentar. Ontem nós estivemos ali em Guma, aniversário também do pastor, que é presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Japão, pastor Gessival, e tivemos a oportunidade de trazer a palavra de Deus ali, e houve salvação ontem, glória a Deus por isso. No culto de ação de graças, Jesus também salva. Aleluia. O Senhor é presente na sua igreja em todo momento. Em todas as épocas, a presença do Senhor sempre é real, mas ela tem que ser manifestada através de um povo que o deseja, que o quer. Então ele se manifesta. A Bíblia diz: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então são coisas que nós não temos o controle, não é verdade? Mas Deus tem. Deus tem o controle. O mesmo Deus que opera em todos os lugares do mundo é o Deus que está aqui agora, nessa noite, para operar na sua vida. Amém. As bênçãos e as promessas de Deus são para aqueles que obedecem. E nós costumamos falar sobre isso. Nós lemos sobre esse texto. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. A fé, ela conduz a obras, e não as obras conduz a fé. É diferente. Deus, ele tem um jeito de trabalhar, um jeito de se manifestar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E a primeira coisa é crer na sua palavra, porque para que nós possamos obedecer, temos que crer. E ao crer na palavra de Deus, automaticamente a obediência leva à bênção do Senhor. Nós temos falado muito isso aqui, mas hoje nós vamos ver na vida de Abraão. Lá no texto de Gênesis capítulo 22, nós temos o dia que Abraão foi testado por Deus na sua fé. Ele foi testado exatamente naquilo que tinha de mais precioso para ele, que era aquilo que ele tinha alcançado a bênção do Senhor de uma forma milagrosa. Deus tinha prometido a ele que dele faria uma grande nação, que ele sairia da sua terra, da sua parentela, e iria abençoá-lo. E Deus prometeu a ele que ele seria uma nação grande, mas Deus deu a ele uma mulher estéril. Ela não podia dar à luz. E o tempo passou, e o tempo das mulheres passou, isso é, o tempo que as mulheres podem engravidar passou. Sara deixou de ser aquela mulher fértil
ele já não era antes e agora não tinha mais possibilidade fisicamente de ser. Sabe, quando Deus quer fazer algo grande na sua vida, na minha vida, Ele tira todas as possibilidades humanas. Tudo aquilo que é natural e que é aquilo que é esperado, que é o correto, certo, diante da medicina, diante do conhecimento do homem, Ele elimina, Ele tira fora. E deixa você somente com a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê, ou vice-versa, não tem problema. A ordem aí dos fatores não altera a fé. Porque a fé é algo que nós temos que crer sem ver. Porque se ver para crer não é fé. E Deus testa você e eu exatamente nisso. Você não está vendo, mas você crê que aquilo está ali. Eu me lembro quando nós tínhamos que comprar a base missionária, não havia nenhuma condição financeira e nem de forma de lei para podermos comprar. Primeiro, que não havia como ter crédito se não tem renda. Segundo, que não, mesmo que tivesse crédito, não tinha a parte financeira para pagar. Mas Deus tinha falado que tinha que ser feito. Então aí eu me atirei pela fé. Eu falei, eu vou comprar. Como vai ser? Não sei. Então, a oferta que foi feita para a entrada do prédio era muito alta. E a gente conseguiu baixar para 1/3 da oferta. De 3 milhões passou para 1. E eu falei que iria, em setembro de 2008, daríamos a resposta. Eu confiei em Deus somente, porque somente nele, porque não havia condição financeira, não tinha dinheiro e não tinha como pagar isso. Mas setembro estava chegando, e quando chegou setembro, já tinha dinheiro na conta. Dois fatores aconteceram. Primeiro, que alguém depositou em torno de $5 mil na nossa conta do seminário, da escola teológica, e eu questionei o gerente do banco dizendo que aquilo não era certo, que eu não tinha para que receber aquilo, podia ser um engano. E então ele examinou os documentos e disse, não tem nenhum engano, está tudo certo, esse dinheiro está aí. Eu falei, eu não sei de quem é. Mas isso eu esperei uns 3, 4 meses para confirmar que aquele dinheiro não tinha sido engano, que estaria continuando na nossa conta. Mas era 500 mil e eu me tinha pedido 1 milhão. Aí o meu filho me ligou dos Estados Unidos e disse, pai, eu sei que o senhor está querendo comprar um prédio aí no Japão, e eu fiz um propósito com Deus, que eu comprei um carro aqui, eu dei uma arrumada nele e vou vender acima do preço. E se Deus abençoar que eu consiga vendê-lo dessa forma, o lucro dele eu vou enviar para o senhor. Ele me enviou $2 mil. Que ele acabou de anunciar o carro, já apareceu o comprador e já levou. E eu ficava assim, tá bom. Mas ainda falta 300. Falta 10% do total geral. Chegou no dia da compra, fomos falar com o americano que estava vendendo o prédio e ele disse, você conseguiu o dinheiro? Eu falei, consegui uma parte, não todo. Ele falou, quanto você conseguiu? Eu falei, em torno de 700 mil. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, você me dá esses 700 mil e esses 300 mil a gente coloca para o final do financiamento, que a gente ia pagar em 10 anos. E tudo deu certo. Eu falei, mas eu não tenho crédito no banco, eu não tenho conta no banco para poder fazer esse financiamento. Ele falou, a gente faz um contrato particular. Eu nem sabia que tinha isso no Japão também. Fomos lá em Ueda, em um escritório de contabilidade, o japonês digitou lá o contrato, fizemos a compra e começamos a pagar. Aí em dezembro de 2008, 3 meses depois, o mundo é abalado com a crise mundial.
né? Muitos brasileiros foram embora ao Brasil, outros foram morar embaixo de ponte, a pobreza se instalou. E alguém falou comigo e disse, e agora, pastor? E eu falei, agora o quê? Como é que você vai pagar? Eu disse, isso não é problema meu, isso é problema de Deus, Jeová Jireh. Irmãos, por que eu tive certeza e não tinha nenhum problema? Porque eu obedeci. E na obediência vem a provisão de Deus. Deus, Ele só quer de nós obediência. Não podemos olhar para as circunstâncias para obedecer. Porque Deus é o Deus das circunstâncias, é Ele quem promove. Há 2 anos atrás, nós pegamos a escritura do prédio totalmente pago, sem nunca atrasar uma prestação sequer. E era $1.000 por mês. E vocês fazem parte disso. Então a obediência a Deus, Ele nos leva a ver milagres, a ver o impossível se tornar possível. Na vida de Abraão foi a mesma coisa. Nós vemos aqui em Gênesis 22, a partir do versículo 15, ele fala assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus, e disse, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e me não negaste o teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. A obediência, ela não tem que partir apenas de um coração agradecido e obedecer em coisas simples, mas obedecer exatamente naquilo que é impossível. Deus, o Deus que nós servimos, Ele não tem problemas com dificuldades. A nossa dificuldade para Deus é a oportunidade dele mostrar que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é Deus do milagre, Ele é Deus da maravilha. Foi isso que aconteceu. Quando nós íamos fazer uma reforma da base, não se lembram, muitos aqui viram, que nós não tínhamos também como fazer a reforma, não tínhamos o dinheiro em mãos, e ficaria em torno de $15.000, na época $1.700, $1.700.000, ficaria em termos de $16.000. Precisava fazer. Aí eu lembrei de quem mandou eu comprar aquilo. Eu falei, vou fazer. Pedi para o pastor chamar um japonês fazer o orçamento da reforma. Ele fez. Eu falei, vamos fazer. Mas não tinha dinheiro. E aí eu orei ao Senhor e na igreja orou ao Senhor. E lá de Nagoya veio um jovem trazer em mãos $1 milhão. E ele ofereceu aqui na igreja, recebi ali naquele lado. No momento o pastor lembra. Recebemos o envelope da mão dele, $1 milhão. E o resto Deus pagou. A igreja do Senhor teve condições. Então, é por isso que Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Amados, agora Abraão é lembrado em toda a Bíblia, pois a partir de Abraão Deus criou um povo para ele, especial, zeloso e de boa obra, o povo de Israel. Falharam, erraram, mas por causa do erro dele nós entramos.
Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, são os judeus. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, que ele se fala sobre Jesus e fala sobre que ele é Deus. No princípio era o verbo, o Logos. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele estava no princípio com Deus, ele era a luz dos homens. Mas por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque suas obras eram más? Deus então fez a sua vontade mais uma vez. E você e eu estamos aqui hoje por causa desse trabalhar de Deus. É interessante, amados, que tudo isso de uma forma que não explica-se, não se explica. O escritor aos Hebreus, ele foi enfático aqui quando ele fala da galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Ele fala sobre essa obediência. Lá no capítulo 11, no versículo 17, a Bíblia diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Lembra-se que ele já tinha um filho, mas não era aquilo que Deus tinha programado para ele. Tem coisas que nós temos na nossa vida que não foi Deus que programou. Deus vai abençoar, mas não é aquilo que Deus te deu. E a gente precisa tomar cuidado para não querer ajudar Deus. Muita gente, por querer ajudar Deus, acaba tendo problemas, como aconteceu com Sara, que porque ela tinha o seu problema de esterilidade, ela ficou se sentindo culpada, porque não podia dar um filho a Abraão e Deus tinha prometido. Então ela pegou uma escrava e deixou ela deitar com seu marido para ter um filho com ela, achando que assim resolvia o problema e ajudava a Deus cumprir sua promessa. Deus, ele cumpre sua promessa independente das circunstâncias. Grave bem isso. Não precisa você ajudar Deus a fazer, você só precisa crer, obedecer e Deus fazer a sua obra acontecer. Você entende? Às vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã, com as coisas que estão difíceis, com os problemas que está acontecendo agora no mundo. Nós, o povo de Deus, lembre-se, somos peregrinos na terra. Aqui não está o nosso lar. E muitas vezes nós acabamos entendendo que aqui é o nosso lar. Então precisamos nos cercar de toda a segurança, de todo o conforto, de tudo aquilo que precisamos. Aí então confiamos nas bênçãos de Deus, e tem bênçãos sim prometidas na Bíblia. Mas de que adianta tudo que nós podemos ter aqui, se nós não vamos ficar aqui? Tudo que você juntar aqui na terra será tudo para alguém brigar por isto. Se não tiver herdeiro, o governo pega para ele. Se tiver herdeiro, cada um vai dividir a sua parte e ainda vai ter encrenca na família. Às vezes se consegue acertar. Mas tudo que nós podemos imaginar desse mundo, dessa terra, desse momento de vida nosso, é tudo passageiro, é efêmero. Não adianta tentar eternizar algo que é passageiro, que é finito. Só existe uma coisa que é infinita, que não termina, que não acaba. É a sua alma, minha alma. E Ele veio para isso, para morrer por você e por mim, para salvar a nossa alma. Jesus não veio para salvar você de perigos. Jesus não veio para salvar você de perseguição. Jesus não veio para salvar você de pobreza. Jesus veio para salvar você da morte eterna. Tudo aquilo que nós conquistamos nesse mundo, agradecemos a Deus e desfrutamos
Porque Ele nos dá para desfrutar, que essa é a porção que Ele nos dá nessa terra. Há uns mais, outros menos, mas nós devíamos ser agradecidos tanto pelo mais quanto pelo menos, porque quando Deus concede o mais ou o menos, é aquilo que você pode ter, para que não se corrompa no mais que Ele possa dar. Porque tem alguns que podem ter muito dinheiro e nunca vai se corromper, mas tem outros que só de subir num tijolo já acha que é Deus, já acha que é maior que todo mundo, já acha que é superior, e ele vai ver que está no tijolo, subiu em cima do tijolo, ficou mais alto, e já começa a olhar todo mundo de cima para baixo. Então não é assim que funcionam as coisas com Deus, amados. Abraão, ele era rico, ele era poderoso, Deus deu a ele riquezas, poder, tanto é que o nome dele era Abrão. Abrão sem o A mais, simboliza o quê? Pai de muitas riquezas. Então ele já era rico. Mas Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E disse a ele agora, pela obediência, ele tinha um único filho. Depois da velhice, Sara, ela teve um filho com 90 anos. Ela mesma não acreditou, ela riu até dentro dela. E o Senhor disse: por que você riu, Sara? Porque Deus tinha dito a Abraão: daqui um ano a Sara vai estar com a criança no colo, amamentando. E ela disse: já passou meu tempo, faz tempo. Quando eu podia ter filho eu era estéril, agora que já acabou o meu tempo, como é que eu vou dar luz aqui? Como diz na nossa linguagem, né? Desse mato não sai mais coelho. Mas o Senhor, olha como Deus é. Ele viu o sorriso no coração. Deus conhece o teu coração e o meu. Não precisamos falar para Deus saber o que temos dentro de nós. Lembra quando Samuel foi separar o rei na casa de Jessé? Ele viu o moço, ele se impressionou pela imagem, pela estatura, e disse: aí está o rei de Israel. E Deus disse: ei, você está vendo a aparência, né? Eu conheço o e não me agradei desse, tenho rejeitado. Sabe, amados, você não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Você tem que se preocupar com o que Deus está vendo em você. É o seu coração que Ele vê. Primeiro é o seu coração. A sua atitude quando acontece, Deus não viu isso, não se preocupou com isso. Ele está preocupado em mudar o teu coração, porque mudando o teu coração não vai acontecer o mal. Entende? Eu fiz, Deus... Não, Deus já tinha visto que isso ia acontecer por causa do seu coração. Se o seu coração for sincero, quando vier as vontades, os desejos, aquela coisa que você começa a planejar, se for mal, Deus já te avisa. E você vai orar ao Senhor e pedir: Deus, tira isso do meu coração. É um sentimento errado às vezes, que nos engana pela necessidade, né? Muitas vezes nós estamos precisando, é um sentimento que nós queremos. Precisamos, todo mundo tem porque eu não tenho, todo mundo consegue porque que eu não consigo, alguma coisa está errada, acho que eu preciso ser mais atirado, eu preciso ser mais corajoso, corajosa, e eu vou conseguir. E quando você faz, aí lá na frente você vai ter uma decepção tão grande. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Sara, por causa dessa tentativa de ajudar, é lógico, a gente pode entender o sentimento dela, de frustração por não poder dar um filho a Abraão. Ela tentou de alguma forma solucionar o problema. Não vamos aqui acusá-la de nada, a não ser registrado o fato nas Escrituras para mostrar que quando Deus promete, independe de circunstâncias. Amém? Agora, quando Deus prometeu,
No versículo 19, do capítulo 11, ele diz, e daí também em figura ele o recobrou. Por quê? Porque lá no capítulo, no versículo 18, Abraão, ele foi sacrificar Isaac, crendo que mesmo que Isaac morresse, Deus iria ressuscitá-lo, porque Deus tinha prometido que através desse filho faria uma grande nação. Então a obediência de Abraão relacionou-se exatamente com a fé. Por isso ele teve atitude, porque a atitude dele foi: eu vou sacrificar. E ele disse para os moços, porque não estava só, estava ele, Isaac e os empregados, que estavam carregando a lenha, estavam carregando o fogo, estavam carregando o punhal, o cutelo que iria matar a vítima, isto é, que eles esperavam que seria um animal para o sacrifício. Só que aí Isaac já era um jovenzinho e ele ficou se questionando. Ele falou: nós estamos chegando já perto do local do sacrifício, mas pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo e aqui tem o punhal, o cutelo. Mas cadê o cordeiro? Você entende? Era impossível fazer um sacrifício sem um animal, sem alguém para ser sacrificado. E aí Deus deu uma sabedoria por causa da fé dele. O que ele respondeu para o filho? Meu filho, Jeová girei um cordeiro para si. Jeová, Deus proverá. Essa palavra Jeová girei faz parte da minha vida de fé. Todas as vezes que eu vejo a dificuldade chegando e alguém pergunta, eu falo Jeová girei. Aleluia. Não é uma palavra mágica, é uma palavra de fé. Porque Abraão pronunciou isso pela fé. Ele não tinha cordeiro ali. Ele sabia que o filho era o cordeiro. Era ele que ia morrer. E ele tinha que entregar aquilo que ele tinha de mais precioso. E sabe, amados, Deus só pode fazer milagre na sua e na minha, na nossa vida, quando temos coragem de entregar o melhor, aquilo que é mais precioso para nós, para Ele. É por isso que quando você apresenta seu filho na igreja, você está oferecendo o seu melhor para Deus, e sabendo que agora ele pertence a Deus, mas que Deus quer que você o crie no caminho do Senhor para Ele. Então, os filhos são herança do Senhor. O que quer dizer isso? Eu já entendi há muito tempo que Deus me deu como herança meus filhos. Você entende assim? Herança do Senhor é que você entregou para Deus e Deus um dia vem buscar. Então é herança dele. Você entende? Eu muito tempo entendi assim também. É minha herança, Deus me deu. Não. Você ofereceu a Ele, então você deu a Ele como herança. Isso significa, agora Ele é de Deus, mas Ele ainda precisa ser criado, precisa ser alimentado, instruído. Então Ele diz: você faz isso para mim? Mas agora uma coisa importante também que você imagina, quando você oferece seu filho a Deus, você crê que Deus vai sustentá-lo, ajudar você a sustentá-lo. Por quê? De quem que é Ele? É de Deus. Você fala: Senhor, meus filhos são teus, eu não estou conseguindo dar a eles educação, um alimento, me ajuda. Você abre as portas dos céus, porque agora você entende que Ele é de Deus, mas você vai criá-lo, porque Deus, assim era Isaac. Você vê, Deus quis mostrar para Abraão que, embora Ele deu Isaac para ele, mas ele agora tinha que entregar para Deus. E quando ele entregou, é interessante que a fé de Abraão era tão forte, que ele disse para os empregados, quando chegou perto do lugar do sacrifício: vocês fiquem aqui, que eu e o moço, nós vamos ali, vamos sacrificar e voltaremos. Ele não disse eu voltarei, nós voltaremos. Então ele já cria
que ou morto ressuscitado, ou vivo, eles voltariam com Isaac. Ele não acreditou que voltaria sozinho. Ele falou, voltaremos. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas ele foi testado até o último segundo. Ele teve que armar o altar, a Isaac ajudando ele. Ele teve que colocar a lenha no altar, Isaac ajudando ele. E depois que ele arrumou o altar, arrumou a lenha no altar, deixou o fogo do lado, olhou para Isaac. Filho, desculpa, eu vou te envolver, eu vou te amarrar. Ele pegou o filho dele e ele colocou ali no altar. E antes de acender o fogo, ele levantou o cutelo e quando ele ia baixar, ele ouve a voz de Deus. Aqui você vê, o anjo do Senhor está em maiúsculo, então era o próprio Deus, ou Jesus Cristo, na teofania ou cristofania, que é o aparecimento físico de Deus para se revelar ao homem. Deus, para Abraão, não faças tal, agora sei que temes a Deus. E quando Abraão olhou para o lado, tinha um cordeiro envolvido no chifre, nos ramos de um galho, ele tirou e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Tirou o seu filho do altar e a alegria do coração dele deve ter sido tão grande. Ver o milagre de Deus acontecer pela obediência dele. Se nós queremos ver milagres acontecer na nossa vida, na nossa família, é obedecer a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus e atender, é crer na impossibilidade, é não querer ajudar Deus a fazer as coisas, é deixar que Ele faça e nós apenas obedecemos. Tudo que Deus nos comandar fazer, indicar e mostrar, façamos. Há pessoas que querem que Deus fale com ele. Deus fale comigo, fale comigo, fale comigo. E Deus está falando através de mensagem, através de pessoas, através da igreja, através de situações. Mas a pessoa diz, eu quero, Deus não falou comigo ainda. Você quer ouvir a voz de Deus? Como que é a voz de Deus? Abraão ouviu, mas teve momentos que ele teve que crer, sem ouvir mais, só obedecer. Será que Deus quer mesmo? Será que não foi engano? Não, Abraão não duvidou. Nós não podemos duvidar do que Deus tem para a nossa vida, porque Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida, na minha vida, mas é preciso que haja crença, e a crença ela traz a obediência, que isso é a fé. Se eu acredito, se eu tenho fé que Deus, Ele não erra, não falha, então eu não vou duvidar. Como é bom isso, amados. A bênção do Senhor, ela nos traz realmente enriquecimento. A sua vontade, a minha, a nossa vontade deve ser de obedecer a Deus, independente daquilo que a gente gosta ou não. Nós temos que aprender a gostar do que Deus gosta para nós, do que Deus quer para nós. E às vezes tem coisas que Deus quer para nós que nós não queremos, não gostamos, então nós rejeitamos. E não podemos rejeitar, mesmo que pareça que não seja tão bom. Porque aquilo que parece muitas vezes bom para nós, não vai ser bom, vai trazer prejuízo, e prejuízo espiritual. Mas se eu obedecer ao Senhor, eu vou ser lembrado por Deus. Veja que em toda parte da Bíblia Abraão é lembrado. E Abraão é chamado de quê? De que era chamado por Deus? Amigo de Deus. Você não quer ser chamado de amigo de Deus? Por que ele foi chamado amigo de Deus? Por quê? Ele obedeceu. Saber obedecer a Deus nos torna amigos de Deus, porque ele é lembrado pela obediência. A Bíblia diz, ele fez a obra para provar a fé. Se Tiago falou,
Você diz que tem fé, então mostra-me pelas tuas obras. Porque eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu tenho fé, mas nada acontece na minha vida, eu não faço nada, eu não tomo nenhuma decisão de fé. Então, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé faz até Deus ter prazer em nós. Prazer na sua vida. Viver por fé e não por vista. Viver alegre e obedecer ao Senhor independente das circunstâncias. Acreditar que Deus está cuidando de você e de mim e de nós em todos os momentos. Procurar a palavra de Deus, não vivemos pela nossa própria ideia, pensamento. Cuidado com o coração. Deus falou no meu coração, eu senti no coração. Cuidado com isso. Deus, ele não confunde você. Toda decisão que alguém pergunta para mim, pastor, eu estou indeciso, se eu faço isso, eu faço aquilo, então não faça nada enquanto você não tiver paz. Porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. E quando Deus orienta as nossas decisões, Ele orienta com paz. Tudo que eu fiz, amados, meio indeciso, eu me arrependi. E se você começar a lembrar do que você já fez e não deu certo, é porque você fez, estava em dúvida, mas você achou, acho que é isso mesmo. Não ache nada, ou é ou não é. Lembra que Deus falou que o achismo não vem de Deus? É sim, sim? Não. Não. Que passar disso vem do maligno. Então todo mundo que toma decisões achando que vai dar certo, vai ter problemas. Vai dar certo. Agora não está, mas lá na frente vai. Teve aquelas pessoas que arranjam namorado que não é crente e dizem, mas Deus vai converter. Então a maioria está tudo fora da igreja hoje. Por misericórdia algumas, Deus faz milagre, porque Deus não sabe. Agora, se você não sabe se vai dar certo ou não, você vai arriscar? Se você não tem convicção, não faça. Para depois não chorar o arrependimento lá na frente. Porque, como costuma se dizer, nós temos a liberdade de plantar o que quisermos, mas não temos a mesma liberdade na colheita. Porque tudo que a gente semear, a gente colhe. Então o que nós temos colhido? Exatamente o que plantamos. Então se eu planto coisa boa, é impossível colher coisa ruim, é verdade? Mas se eu planto coisas que não são boas, eu não posso querer colher o bom. Eu vou colher o que eu plantei. Abraão, ele plantou a fé. E por causa disso, Deus o abençoou de uma tal forma que parece, por causa de você, olha aqui, por causa de você, eu abençoarei todas as nações da terra. As famílias, você hoje e eu somos abençoados pela atitude de Abraão, uma atitude de fé, uma obediência. A sua obediência abençoa a tua geração. A tua obediência, Deus abençoa os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Todos eles estão debaixo da bênção de Deus, porque você obedeceu. Aleluia! Glória! Então, se você quer que a sua família seja abençoados, se você quer a bênção na sua casa, se você quer a bênção nos próximos que virão na sua família, os seus netos, os seus bisnetos, todos eles serão abençoados se você obedecer. As famílias da terra são abençoadas hoje pela obediência de Abraão, que Deus tinha dito, por causa da sua obediência e por ti, serão abençoadas todas as nações da terra. Aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados. O que te amaldiçoar serão amaldiçoados, porque eu, o Senhor, o disse. Acabou, Deus falou. Então todo mundo que é contra Israel hoje está fadado a ser destruído agora na grande tribulação. Nós sabemos que as nações serão reunidas no final dos 7 anos, lá num campo de batalha chamado Armagedon, onde vai ser feita a última guerra. E depois dessa guerra, todas as nações, os que restaram
todas as nações serão reunidos no lugar. Os anjos vão fazer isso. E eles serão julgados. Todos aqueles que foram contra Israel. Aí sim vem aquela passagem bíblica. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e foste me visitar. Quando fizemos isso, Senhor? Quando a um destes não fizeste. Ou fizeste. Quem fez isso aqui, quem abençoou Israel, será abençoado para entrar no milênio. Quem não fez e é contra Israel, quer destruir Israel, serão exterminados e lançados no inferno. Olhe para as nações que são contra Israel hoje, e você sabe já o destino delas. É lago que arde com fogo e enxofre. Tem governos que se levantam contra Israel. Tem ideologias que são anticristãs, antijudaicas, antissemitas. Esses estão fadados ao sofrimento eterno, a não ser que se arrependam. Nós sabemos que a terra estará bem diminuída a sua população, agora no final da grande tribulação. O sinal das pestes que podem vir já tem sido, através dos séculos, aparecido. O coronavírus agora é a peste, talvez já estamos na grande tribulação. Mas e a gripe espanhola? E as outras pragas que vieram, que milhões de pessoas morreram? Não acredite nessas coisas, não fique impressionado com os acontecimentos, como o princípio das dores. Nós sabemos que os sinais que estão antecedendo a volta de Jesus, elas são sinais que Deus está mostrando para a gente ficar atento, não desanimar, não deixar se envolver por aquilo que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, aonde está a bênção nossa, e sua e a minha, para ficar firme? Na obediência à palavra de Deus. Simples assim. Não é preciso você fazer grandes coisas e manifestações espetaculares. Não, obediência. Depois o resto é consequência. Sabe, amados? Na obediência, a gente muitas vezes tem que se abster de algumas coisas que são até boas para nós, mas que Deus quer que você deixe de lado para seguir um propósito dele. E você pensa que está perdendo, mas não, você nunca vai perder com Deus, sempre vai ganhar. Lembra-se disso, a obediência sempre traz lucro, sempre traz bênção. E você nunca vai ficar sem a bênção se você obedecer. Agora, se houver desobediência, então pode contar que você vai perder a bênção do Senhor. Então, se você está em desobediência, com certeza você não está na bênção de Deus. Mas se você está na obediência, calma, espera, ainda não chegou? Vai chegar, na hora de Deus está chegando. E é melhor do que você pode imaginar. É muito melhor do que você pode sonhar. Porque Deus, Ele não tem apenas as coisas boas, Ele tem sempre o melhor. E muitas vezes a gente ouve frases: o melhor de Deus chegará, o melhor de Deus está por vir. Irmãos, eu tenho problema com essa frase, porque eu acho que o melhor de Deus, eu creio. Eu falo que não pode achar, então não posso achar também. Eu creio com convicção no meu coração que o melhor que Deus tinha que dar para a humanidade, Ele já deu. Quem foi? Jesus! Acabou! Agora, o resto, venha, né? Que venha tudo que Deus pode dar para nós. Até os touros que Ele pode mandar para nós, mas que venha em forma de bife, né? Porque nós não vamos criá-los. Nós não podemos, mas se vier em forma de bife, a gente dá um jeito. Então, tudo que Deus tem para nós é bom, é agradável, mas lembre-se, obedeça. Porque na obediência não tem como não ser abençoado. E Deus vai fazer isso, amados, no nosso coração. Ele quer que nós sejamos participantes das suas bênçãos. Interessante que nós não devemos deixar que as dádivas de Deus ocupem o lugar melhor das bênçãos que Deus ainda tem para te dar. Deus tem dado, mas não coloque isso como final. Deus tem mais.
Então, se Deus tem mais, então continue obedecendo, continue lendo a palavra, continue orando, continue vendo aos cultos, continue fazendo a vontade de Deus, obedecendo, que aí a bênção é com certeza, você não vai ficar correndo atrás das bênçãos. O que a Bíblia diz? Se você obedecer toda a palavra que eu coloquei na minha lei e dei para o meu servo Moisés, e você não se desviar dela, nem para a esquerda, nem para a direita, estas bênçãos te acompanharão. Então não é você correr atrás da bênção, é você ser acompanhado por ela. Enquanto muitos estão desesperados, até pagando para receber bênção, você está recebendo ela, porque ela vem atrás de você. Você vai, não quero não, mas ela vem. Às vezes a gente nem está esperando, nem pediu, mas Deus está abençoando, porque Ele te ama, Ele quer te abençoar pela tua obediência. Eu creio nisso, sabe por quê, amados? Porque eu vivo isso. Eu vivo. Então eu posso dizer, se você quiser ouvir um dia, eu estou chegando num tempo que agora o meu tempo é mais de escrever. Você vê memórias de bênçãos que Deus tem dado na nossa vida, para que as pessoas sejam estimuladas a também querer obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E quando você obedece, você não precisa ficar questionando Deus. Antes que a gente peça, Ele já sabe o que a gente vai pedir e falar e necessita. E às vezes Ele nem dá o que você pediu, Ele dá até mais ou diferente, mas para que seja melhor para você. Amém? Amém? Então fica essa palavra no seu coração hoje. Em Gênesis 22:18 nós lemos o quê? Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Sua família será abençoada. Irmãos, aqui estão vendo a sua família abençoada porque você crê um dia em Jesus, né? Agora você está vendo sua família também devagarzinho chegando, está vendo? Isso é porque você está obedecendo. Então, a obediência, ela traz consigo a bênção. Essas bênçãos vos acompanharão. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que Ele nos conceda essa graça de continuarmos na obediência. De não desistirmos da fé, de continuarmos a crer que Ele está no controle de todas as coisas. E Deus vai começar a operar milagres no nosso meio. Então são milagres físicos, espirituais, curar enfermidades, abençoar e prosperar o seu povo. Porque nós não estamos aqui por causa da prosperidade, estamos aqui por causa do Senhor, para adorá-lo. E quando adoramos a Deus, a prosperidade ela é natural. Deus promete, Ele cumpre sua palavra. O povo de Deus, amados, aonde Ele põe o pé, a terra é abençoada. Na fábrica, você põe o pé ali, Deus está abençoando aquele lugar por causa de você. Na escola, na faculdade, se você é temente a Deus, você pôs o pé lá, aquela faculdade é abençoada, aquela escola é abençoada, porque você está ali. Porque você obedece. E quem obedece, aonde ele vai, a bênção acompanha ele. É isso que é milagre. Não é que você vai buscar a bênção lá. Na verdade, quem está sendo abençoado lá na sua fábrica é o seu chateou. Porque você estando ali, Deus vai abençoar aquele lugar. E ele tem que saber, o dia que ele perguntar, você fala isso para ele, assim, ó, o Senhor está abençoado porque eu estou aqui. Mas por quê? Porque eu sirvo a Deus, e Deus vai te abençoar para a minha causa, porque eu sirvo a Deus. É um testemunho de fé que você pode dar para o seu